Olá, galera! Então, agora o nosso assunto é a multiplicação de números inteiros. Bom, sabemos que a multiplicação dos números naturais é o mesmo que uma adição de parcelas iguais. Então, justamente por isso que a gente estuda primeiro a adição e a gente vê que quando nós repetimos, várias adições, várias somas de números iguais, isso pode ser trocado por uma multiplicação, como uma maneira de simplificar os nossos cálculos. Ou seja, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 é a mesma coisa de eu resolver 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, eu consigo, digamos assim, trabalhar com essa conta de uma maneira mais curta, eu simplifico ela. Essa ideia ela continua válida quando a gente vai resolver, então, os exercícios de multiplicação com números inteiros. Só que a diferença é que números naturais, eles são não negativos, ok? E agora, no conjunto dos números inteiros, nós temos valores positivos e negativos. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado com a escrita do sinal lá no meu resultado obtido, lá no meu produto. Bom, então, para contextualizar um pouquinho, imagina um jogo em que o jogador ele pode perder pontos. Bom, se ele perde, ele está tendo resultados negativos. Então, suponha que ele tenha jogado 4 rodadas seguidas e tenha perdido 10 pontos em cada uma dessas rodadas. Então, o total de pontos desse jogador pode ser escrito como uma soma, somando os 10 pontos negativos 4 vezes, 4 momentos em que ele perdeu 10 pontos. Ou seja, ele perdeu no total 40 pontos. Mas essa adição tranquilamente pode ser reescrita na forma de uma multiplicação. Então, ao invés de eu escrever menos 10, mais menos 10, mais menos 10, mais menos 10, eu troco isso por 4 vezes o menos 10, que eu chego no mesmo resultado, menos 40. Só que observe que quando a gente multiplica um número positivo, que é o 4, por um número negativo, que é o menos 10, a gente obteve, então, um produto negativo, menos 40. Aí vem a pergunta, mas então como é que eu vou saber qual é o sinal do produto obtido? Que sinal que o meu resultado vai carregar? Bom, esse sinal vai depender dos sinais das parcelas que você vai estar multiplicando, dos fatores, ok? Bom, quando você multiplicar dois fatores com sinais diferentes, um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo, o seu produto, ou seja, o seu resultado, será negativo. Quando você for multiplicar dois fatores que têm sinais iguais, ou seja, os dois são positivos ou os dois são negativos, então o produto será positivo. Então, de uma maneira bem simples, sinais diferentes, o resultado é negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Que pode ser resumido, então, nessa tabelinha aqui. Dois positivos ou dois negativos, resultado positivo, azulzinho. Um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo, resultados negativos, vermelhinho. E aí nós temos as propriedades da multiplicação, que na verdade são semelhantes àquelas que a gente via para números naturais, ok? Só que agora as propriedades dos números inteiros. A primeira é a comutativa. A comutativa me diz que numa multiplicação de números inteiros, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Ou seja, a ordem dos números dentro da minha continha não vai alterar meu resultado. Se eu multiplicar 5 por menos 3 ou menos 3 por 5, o resultado é menos 15 das duas formas. A segunda propriedade é o elemento neutro. O elemento neutro é aquele que faz com que o resultado não se altere. Eu multiplico ele por um valor e o resultado é esse próprio valor. O elemento neutro da multiplicação é 1, ok? Quando eu multiplico por 1, positivo, eu não altero o resultado. Olha, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. A terceira propriedade da multiplicação é a associativa. Ou seja, se eu tenho mais que dois fatores numa multiplicação, eu posso associar eles, eu posso escolher resolver eles em ordens diferentes, que o produto não vai se alterar. Então, ali eu peguei a mesma expressão, menos 3 vezes mais 2 vezes mais 4. Na primeira continha, eu comecei resolvendo o primeiro produto, menos 3 vezes mais 2, ok? Que deu menos 6. Abaixei o 4 e aí resolvi menos 6 vezes 4 dá 24. Sinais diferentes, resultado negativo.
Na segunda, eu optei por começar pelo final. Eu repeti o menos 3 e multipliquei o 2 pelo 4. Sinais iguais, resultado positivo. Agora eu resolvo menos 3 vezes 8, que também dá 24. Como sinais são diferentes, resultado negativo. A quarta propriedade é a propriedade distributiva, que a gente também pode chamar de chuveirinho, que é quando eu tenho o produto de um número inteiro por uma adição ou uma subtração de números inteiros. Então, observem, eu tenho menos 3 multiplicando lá fora, e dentro do colchetes eu tenho uma adição. Poderia ser uma adição, uma subtração. Eu posso pegar esse menos 3 e multiplicar por cada um dos dois números que estão dentro do colchetes, separadamente, e no final adicionar esses resultados. Então, olha lá, seguindo as flechinhas, eu fiz o menos 3 vezes o mais 2, repito o sinal da soma, e o menos 3 vezes o menos 4. Pela regrinha, a gente resolve primeiro as multiplicações. Então, menos 3 vezes mais 2, menos 6. E menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Menos 6 com mais 12, devo 6 e tenho 12, então eu fico com 6 positivo. E a quinta e última propriedade da multiplicação é a do fechamento, que nos diz que o produto de dois números inteiros sempre será um número inteiro. Tá? Então, eu trouxe ali um exemplo qualquer, menos 3 vezes mais 4, deu um resultado negativo, deu menos 12, só que menos 12 é também um número inteiro. E assim nós encerramos o nosso conteúdo da multiplicação de números inteiros.